Olá, bem-vindos ao terceiro tópico da nossa formação para a utilização de ferramentas Google. Eu sou Clodoaldo Balls Filho, sou do setor de Tecnologias em Educação da Prefeitura Municipal de Pato Branco, Paraná. Anteriormente, nós já podemos ver que todos os nossos arquivos estão sendo criados lá dentro do Google Drive e na pasta que nós especificamos. No meu caso aqui, nós criamos a pasta curso Google Docs. Lá dentro da minha pasta que já foi criada, nós podemos ver o arquivo que foi criado nos documentos Google. Então aqui está o meu arquivo de texto que foi feito na outra aula, né? Então só para a gente ter uma noção, tá? O nosso arquivo está aqui. Neste terceiro tópico, nós vamos ver como criar um documento das planilhas Google. As planilhas Google, ela vai funcionar de modo semelhante ao Excel da Microsoft ou a Calc do LibreOffice. Vamos iniciar aqui então. Nós vamos criar um novo arquivo e dessa vez vamos pedir para criar um arquivo das planilhas Google. Para quem nunca trabalhou com planilhas, né, todas as planilhas são divididas por linhas e colunas, sendo que as colunas são identificadas por letras e as linhas indicadas por números. Para iniciar, então, como já fizemos no outro documento, vamos dar um nome ao nosso arquivo. Nesse caso aqui eu vou colocar aula planilhas Google. Para quem já acompanhou o módulo anterior, tem algumas questões que nós já estamos acostumados, que são as barras de ferramentas e as barras de tarefa. Aqui nós podemos identificar o tipo de letra, o tamanho da letra, se é negrito, itálico ou a cor do texto. Aqui nós temos a ferramenta pincel, temos a opção de alinhamento de texto e por assim vai. Mas essas ferramentas aí a gente também vai verificar durante o módulo. Voltando então, quanto à localização das nossas células, né? Então, como eu já disse anteriormente, nossas colunas são indicadas por letras e nossas linhas são indicadas por números. Tanto é que eu posso navegar aqui utilizando as teclas do teclado, né? Então ela vai destacar a coluna B e a linha 2. Então eu estou na célula. A célula é cada quadradinho da minha planilha. Então eu estou na célula B2, agora estou na célula C3, na célula C4, na célula C5, tá? Então ele sempre vai ser identificado pela letra primeiramente e depois pelo número, tá? Então, por exemplo, essa é a célula B2, essa é a célula C2, C3, C4, célula D5, correto? Outra opção que eu posso colocar aqui são as páginas da planilha, tá? Então eu tenho a página 1, mas eu posso acrescentar mais uma página, que é a página 2. Então eu tenho aqui página 1 e página 2, correto? Outra coisa que eu posso fazer aqui é alterar a cor da minha página, até para ficar mais fácil de identificar visualmente, né? Então eu posso colocar uma cor aqui na minha página. Vamos colocar um verde aqui. Se eu trocar de página, pode ver
que ele já tem o destaque em verde aqui da minha página 1, tá? Na minha página 2, eu vou alterar a cor para vermelho, tá? Então a página 1 está verde, a página 2 está destacada em vermelho. Eu ainda posso inserir quantas páginas eu quiser. Se eu inserir demais, eu posso clicar aqui na setinha e posso pedir para excluir. Ele vai pedir se eu quero mesmo excluir a página. Às vezes pode ser que eu tenha algum dado bem importante nessa página aqui e cliquei em excluir sem querer, né? Então é sempre bem importante verificar as mensagens que o próprio programa nos dá, né? Então ele está pedindo se eu quero mesmo excluir essa página. Então eu vou clicar em OK. Mesma coisa com a página 5, eu vou pedir para excluir, né? Ele pediu mais uma vez se eu quero mesmo excluir a página, né? Vou apertar em OK. Mesma coisa com a página 4, tá? Então vou clicar em excluir e vou clicar em OK. Eu vou colocar mais uma cor aqui nessa página 3 aqui, até porque eu tenho pretensão de trabalhar com 3 páginas, tá? Então nessa daqui eu vou clicar na cor azul. Então a minha página 3 é azul, a minha página 2 está destacado vermelho e na página 1 está destacado verde. Aqui para eu selecionar todos esses dados que eu já inseri aqui, eu posso clicar na última célula que eu editei, né? Vou apertar a tecla Shift do teclado, selecionar até a primeira célula que eu editei e apertar Delete. Então ele já apagou todos os meus dados que eu tinha inserido. Então, a partir desse momento aqui, eu já posso realizar algumas contas aqui na minha planilha, tá? A partir desse momento, nós já conseguimos realizar algumas operações dentro dessas planilhas, tá? Eu vou colocar aqui então na célula B2, eu vou colocar um valor de 5. Na célula C2 eu vou colocar 2. Na célula D2 eu vou colocar o valor 4. E na célula E2 eu vou colocar o valor 3. O que eu posso fazer? Eu posso fazer, por exemplo, uma soma, tá? Então eu posso fazer de 3 maneiras diferentes, tá? Eu posso fazer a soma, as minhas funções dentro das planilhas Google sempre vão começar com igual. Por quê? Ele vai dizer que a minha célula G2 ela vai ser sempre igual à célula B5 mais a célula falei B5, mas é B2, mais a célula C2, mais, em vez de clicar eu também posso escrever a célula D2, mais a célula E2. Quando eu aperto Enter, ele já diz que é 14. O que eu posso fazer também é colocar uma soma direta. Então eu coloco igual 5 mais 2 mais 4 mais 3. Tá? Então deu 14 igual, tá certinho. Tá? Então 5 mais 2, 7, mais 4, 11, mais 3, 14. Tá? Então tá certinho. Outra forma que eu posso fazer é igual a soma. Quando eu abro os parênteses, tá? Ele vai pegar um intervalo. Então, eu quero que ele some tudo que tem na célula B5 até na célula... falei B5 de novo, né? Na célula B2 até a célula E2. Fecho parênteses, Enter. 14.
por que que eu uso essa fórmula aqui do intervalo entre o B2 até o E2 e não uso o 5 mais 2 mais 4 mais 3, tá? Eu sempre vou usar de preferência essas duas fórmulas aqui, tá? Porque se por acaso eu errei aqui, tá? Eu errei esse valor aqui, esse valor não é 2 e é 5, o que que vai acontecer? A hora que eu mudar o valor aqui, ele já vai mudar o valor na minha soma, tanto indicando as células quanto pelo intervalo. Então vou colocar aqui, não é 2, era 5. A hora que eu mudo, que eu dou um Enter, ele já vai alterar automaticamente, tá? Então a mesma coisa vai funcionar para a subtração, tá? Então eu vou fazer aqui 10, 2, 1 e 3, tá? Então eu posso fazer assim, igual esse menos esse menos esse menos esse, tá? Que vai dar 4, 10 menos 2 dá 8, menos 1, 7, menos 3, 4, tá? Mesma coisa aqui como eu fiz antes, tá? Igual 10 menos 2 menos 1 menos 3, também deu 4, tá? Bom, agora para subtrair o intervalo que vai ser bem interessante. Por quê? Porque agora eu vou ter que usar a questão dos parênteses, tá? Então vou colocar aqui igual a... Sempre vai iniciar com soma, tá? Então todos os cálculos iniciam-se com soma, mesmo que seja subtração, multiplicação ou divisão, tá? Então sempre vai iniciar com soma. O que eu vou fazer aqui que eu falei que é legal? Então vou abrir um parênteses, tá? Então B3 menos, vou abrir outro parênteses, tá? E vou colocar uma função dentro da outra função. Então vou colocar soma, abrir mais um parênteses. Eu vou pedir para que ele some o valor do C3, né? Que é esta célula aqui, que é a célula C3, 2 pontos. Esse vai ser indicar o intervalo da C3 até a E3, tá? Fechei o parênteses. Então é aquela questão da matemática. Se eu abrir 3 parênteses aqui, eu vou fechar um parênteses para dizer que ele pertence a essa condição aqui do C3 ao E3. Vou fechar o segundo parênteses aqui para fechar a questão da soma. E vou fechar o terceiro parênteses aqui, que é para ele fazer o cálculo da célula B3. E quando eu aperto o Enter, ele também deu o valor de 4, certo? Ok, vamos agora soma, subtração. Então vamos colocar aqui uma conta básica, né? 8 e 2. Então vou colocar aqui multiplicação, tá? Mesma coisa, você pode ver aqui, ó, eu já vou aproveitar para fazer um comentário. Você pode ver aqui que o que eu escrevi, ele ultrapassou, tá? Ele ultrapassou o que tem o espaço da minha célula. O que eu posso fazer aqui, ó, é vir bem no intervalinho entre as duas e clicar 2 vezes. Quando eu clico 2 vezes, ele vai se ajustar automaticamente ao texto mais longo que tem nesta coluna, tá? Então vou clicar aqui, cliquei 2 vezes, ele já fez o ajuste automático, tá? A multiplicação é a mesma coisa, eu posso fazer assim, igual a célula B8
aqui o sinal de multiplicação, tanto nas planilhas Google, quanto no Excel, quanto no LibreOffice Calc, ele sempre vai ser o asterisco, tá? Então, B4 vezes C4 igual a 16. A mesma coisa que eu posso fazer aqui. É igual, tá? Como não é uma função, igual a gente fez na outra célula ali, né? Eu posso fazer diretamente aqui. 8 vezes 2, que é 16, correto? E aqui é a mesma coisa, tá? Aqui na função eu posso fazer da seguinte maneira. Então aqui na nossa função vamos fazer assim. Então eu vou colocar sempre igual, né? Para dizer que a célula I, ela a célula I4, ela é igual à soma. Lembrando que a soma sempre se usa, né? Para uma multiplicação, para uma subtração, para uma soma, para uma divisão, tá? Então vou abrir parênteses para indicar um intervalo. Eu vou colocar a soma de B4 vezes, que é o asterisco, né? C4. Fechei. Ok. Eu poderia aqui também incrementar a minha célula, tá? Então eu quero que a soma de B4 mais vezes o C4 seja diminuído, né? O valor desse seja diminuído do valor que tem na célula I3, que é a célula de cima. Então, o B4 vezes o C4, tá? Deu 16, né? Que é 8 vezes 2, 16, menos o valor de cima, que é o 4. 16 menos 4, 12. Beleza. Agora nós vamos para a divisão. Eu estou fazendo isso aqui para vocês entenderem qual que são os símbolos, né, que a gente usa para as principais operações, que é soma, subtração, multiplicação e divisão. Então vou fazer aqui uma divisão bem simplesinha para nós entendermos, tá? Então posso colocar aqui igual este B5 dividido por... Lembre-se que eu sempre posso clicar em cima da célula, tá? Ou eu posso escrever. Então, B5 dividido por C5. Correto? Mesma coisa aqui, eu posso fazer igual 100 dividido por 10. E mesma coisa na nossa função. Igual a soma, o B5 dividido pelo C5. A vantagem da soma é que eu posso sempre fazer aquela questão de ir incrementando ela, né? Então a soma de C5 dividido por soma de B5 dividido por C5 vezes o resultado da minha célula I3, tá? Então 100 dividido por 10 é 10 vezes 4, que tem lá no resultado da minha célula I3, é 40. Eu acho que das operações básicas para nós entendermos é mais ou menos isso aí, tá? Vamos lá para fazer um exemplo aqui. Bom, agora entendendo as principais fórmulas aqui, né? Vamos elaborar algo um pouquinho maior, tá? Então vamos colocar aqui, por exemplo, eu vou gerar aqui embaixo, se eu quiser eu posso renomear a minha página, tá? Então eu vou clicar aqui e vou renomear, tá? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, supermercado. Beleza, apertei o Enter, já renomeou a minha página para supermercado.
que eu vou fazer aqui agora? Então eu vou colocar itens, tá? Itens, e aqui eu vou colocar o valor. Beleza. Então assim, vamos colocar aqui arroz, feijão, tomate, macarrão, tá? E vamos colocar um valor, tá? Então aqui o arroz, o arroz agora tá caro, né? Então vamos lá. Agora o arroz vamos colocar aqui, por exemplo, R$ 6,99, o feijão R$ 4,99, o tomate, vamos dizer que ele é R$ 3,00 o quilo, e o macarrão ele está R$ 5,50, tá? Vocês podem ver que quando eu coloquei o 3,00 ele já apagou as duas casas, né, após a vírgula, né? Como era 0, ele já arredondou para 3. Eu posso fazer isso aqui da seguinte maneira: se eu estiver trabalhando com apenas número, eu posso colocar aqui mais casas decimais. Então eu vou pedir para colocar 1, 2 casas decimais. Mesma coisa aqui no macarrão. Eu vou colocar mais uma casa decimal depois da minha vírgula, tá? Ou eu posso fazer da seguinte maneira: eu vou apertar em desfazer, né? Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. E já que eu estou trabalhando em reais aqui, né? Eu vou selecionar essas 4 células, cliquei na primeira, apertei o Shift do teclado e fui até a última. O que eu posso vir aqui é clicar no formatar como moeda. Então ele já vai colocar em reais para mim. A partir desse momento que eu coloco para formatar como moeda, qualquer valor que eu colocar aqui, 2,99, ele já vai entender, né, que é um valor de moeda, certo? Vamos colocar aqui o tomate, sei lá, 2,17 o quilo, certo? Bom, né, gente, eu só esses valores que eu cliquei aqui, que eu coloquei, são valores que eu inventei agora, tá? Não quer dizer que eu tô comprando a esse preço as coisas, tá bom? Bom, então vamos lá, né? Fizemos a nossa lista de compras. Então faz sentido, né? Faz sentido a gente colocar aqui o total, tá? Então o total, lembra das nossas fórmulas lá, né? O que eu fiz de diferente aqui? Lembra que no começo ali do vídeo eu coloquei nas nossas fórmulas um número do lado do outro, né? Então aqui estava 10, aqui estava 9, 8, 7 e assim por sequência. Eu também posso fazer pelos valores na coluna, tá? Então eu vou colocar aqui igual, tá? Você pode ver que quando eu coloco o igual, o próprio planilhas Google ele já me dá uma sugestão, né, baseada nos dados inseridos na minha planilha. Então eu quero uma soma da C4, da célula C4 até o C7. É bom você sempre se localizar com a referência da célula, que você é melhor do que você se localizar pelo valor que está dentro dela. Então eu vou fazer igual a soma do C4, 2 pontos para indicar o intervalo, né, para não ter que colocar C4, mais C5, mais C6, mais C7, porque imagina aí uma lista de mercado com uns 30 itens mais ou menos, né? Então vou ter que fazer C4 até C10, C11, C12, C21, C22, C23 e assim por diante, né? Então vou colocar aqui C4 até a célula C7. Fechei os parênteses e apertei Enter, tá? Então a soma desses valores aqui deu 19,65.
Eu ainda posso colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui, ó, taxa de entrega, tá? A taxa de entrega, vamos clicar 2 vezes aqui para expandir a nossa coluna. Então a taxa de entrega é R$8, tá? Lembra que aqui ele não está com o valor de moeda, clicamos formatar como moeda. Então, só o valor da nossa compra deu R$19,65 com entrega. Eu posso fazer da seguinte maneira. Vamos clicar aqui para expandir. Ok. Eu posso fazer então igual a soma do C9 menos, mais o R$8 lá da célula E5, tá? Então, 27,65. Eu também poderia acrescentar aqui, tá? Então, 19,65, soma de C4 mais C7 até C7, mais os R$8 da minha entrega. Lembrando que, deixa eu até deixar aqui mesmo, ó, como eu alterei já o valor aqui, você pode perceber que o C9 foi para 27,65, tá? Mais os R$8 da minha entrega foi para 35,65. Tá? Então o que eu vou fazer com esses valores aqui? Eu vou apagar. Tá? Mais uma vez, é sempre bom você, em vez de somar os valores, né? 1 mais 2 mais 3 mais 4, né? Em vez de fazer desta forma aqui, você sempre referenciar as células. Por quê? Porque se você precisa, vamos dizer que nesse mês aqui, nós estamos no mês de outubro, né? No mês de outubro o macarrão era 5,50, mas em novembro o macarrão subiu, ele foi para R$ 7,25. Para não ter que fazer novamente as minhas fórmulas aqui, ele já mudou automaticamente. Então antes tinha 5,50, né? E aqui ele foi para 29,40, certo? Só lembrando, né, que todas as informações que eu vou digitando ou que eu vou apagando, né, o próprio Google Drive ele já vai salvando ali em nuvem, né? Então vamos dizer que o valor de entrega não é mais R$8 e o valor de entrega passou a ser R$10, tá? Então ele já disse que está salvando e que as alterações foram salvas no Google Drive, tá? Mesma coisa, se eu precisar fechar aqui, né? Eu vou abrir novamente meu arquivo aqui, aula planilhas Google, que está lá com os R$10 e todos os valores que eu já coloquei. Bom, outra coisa que eu posso fazer aqui também vamos dizer que eu quero colocar mais um espaço aqui em cima para eu inserir alguma informação, né? Então eu clico com o botão direito em cima do 1, né? E clico em inserir um acima. O que ele vai fazer? Ele vai inserir uma linha acima da minha planilha, tá? Então, inserir uma linha acima, vocês podem ver que não alterou em nada aqui nos meus valores. E vou clicar aqui e vou escrever lista supermercado, tá? Bom, mas o que eu quero fazer com essa lista de supermercado? Eu vou selecionar a primeira coluna, a segunda coluna e a terceira coluna e quero que essas células aqui se tornem uma só. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha barra de tarefas, tá? E aqui eu posso colocar uma cor de preenchimento, posso colocar bordas, mas o que eu quero fazer aqui é mesclar a minha célula, tá?
Então eu vou fazer o que? Eu vou mesclar todas as minhas células que estão selecionadas. Tá? Pode ver que as três, que eram 3 colunas, se transformou em uma só. Eu vou aproveitar aqui e colocar um alinhamento dessa célula centralizada. Tá? Outra opção que eu tenho aqui também que eu posso é dar uma cor de preenchimento para minha célula, tá? Eu vou colocar aqui então azul claro, tá? Então certinho. Bom, vamos continuar aqui então a edição da nossa planilha, tá? Agora nós vamos para a segunda página. Tá? A gente estava no supermercado, vamos para outra página. A minha página 2 aqui vai ser uma página de despesas, tá? Então, fui lá, cliquei em renomear, despesas, tá? Então essa vai ser minha planilha de despesas. Então vamos lá, vamos criar a nossa planilha de despesas. Eu vou colocar aqui, sei lá, vamos dizer que é uma planilha de despesas por meses, tá? Então, em janeiro, fevereiro, março, abril, tá? Então, vamos colocar aqui um título, tá? Vou inserir mais uma linha aqui porque eu gosto, eu prefiro dar uma linha de intervalo aqui, mas vocês podem fazer despesas, mas vocês podem fazer ela logo aqui em cima, tá? Eu só estou fazendo porque eu prefiro fazer desta maneira mesmo, tá? Então coloquei desde a primeira aqui até a última, desde a coluna A até a coluna E. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para mesclar. Vou pedir para centralizar o texto e está aqui. Eu vou aproveitar e vou colocar uma cor diferenciada aqui para eu poder destacar o título do restante do meu conteúdo. Tá? Então coloquei aqui o valor das minhas despesas. Se eu quiser eu posso mudar a minha fonte para negrito. Se eu quiser eu posso mudar a cor da minha fonte, tá? Eu coloquei branco aqui, eu vou colocar uma cor mais escura, tá? Bom, então aqui vamos colocar, por exemplo, eu tenho gastos com água. Pode ver que eu apertei no Enter, ele já foi para a próxima linha, tá? Tenho despesa com água, com luz, combustível, mercado, farmácia, tá? Por exemplo, né? Então vamos utilizar esses exemplos aqui. Pode ver que o combustível ele ficou bem próximo da linha, do limite da coluna A. Então eu vou apertar 2 vezes aqui, ele vai ajeitar a minha coluna. A minha coluna não, né? A coluna aqui da minha planilha. Bom, então vamos dizer que em janeiro de água eu gastei, sei lá, R$180, de luz eu gastei 230 por causa do ar-condicionado, combustível eu viajei bastante, então eu gastei R$700 de combustível, de mercado, em janeiro, férias, né? Vamos lá, de mercado eu gastei uns mil reais, tá? E de farmácia eu comprei só uma dipirona, R$7,50. Tá? Então vamos lá, mesma coisa, vou selecionar esses valores aqui e clicar em valor de moeda, tá? Também faz sentido eu colocar aqui um total, tá? Então, lembrando da nossa fórmula, igual soma. Ele já vai me dar a sugestão aqui de B4 até B8. Vamos clicar aqui para ver. B4 até B8.
Então ele já deu o valor, já colocou em valor de moeda, né? Vamos preencher aqui os outros valores. Bom, além do valor aqui, eu quero saber, por exemplo, qual que foi a minha maior despesa no mês de janeiro, né? Então vou colocar aqui maior despesa, tá? Então qual que vai ser a nossa fórmula aqui, tá? A nossa fórmula, então, todas as fórmulas a gente sempre começa com igual, né? Maior, maior, tá? Mesma questão da soma, de maior da B4 até a B8, tá? Então ele vai me dizer qual que é o maior valor da B4 até a B8, só que aqui eu vou colocar uma condição, tá? Então vou apertar ponto e vírgula. Se eu colocar o número 1, ele vai dizer qual que é a minha primeira despesa maior, tá? Então ele já está mostrando aqui para mim que é R$1.000 lá do mercado, tá? Se eu colocar 2, ele vai colocar que é os R$700 lá do combustível. Se eu colocar 3, são os 230 de luz, tá? E assim por diante. Então eu quero que sempre apareça o primeiro maior valor, tá? Fechei parênteses e apertei Enter. A minha maior despesa não apareceu em valor de moeda, aqui eu vou clicar para aparecer. Então a minha maior despesa no mês de janeiro foi de R$1.000, tá? A mesma coisa eu posso fazer aqui então para minha menor despesa, tá? Então igual menor, abre parênteses, o menor valor da B4 até a B8, tá? Ponto e vírgula para indicar uma condição, e aí eu vou colocar então o número 1, tá? Então a menor despesa, a primeira menor despesa do intervalo de B4 até B8, tá? Então a minha menor despesa, vou clicar aqui no formatar como moeda, foi R$7,50 lá da minha dipirona lá da farmácia, certo? E o que é o mais legal disso, né? Então foi como eu expliquei antes. Como ela é uma tabela bem dinâmica, cada vez que eu mudo um valor aqui, ele vai mudar as minhas condições que eu tenho aqui nas minhas fórmulas, tá? Então vamos dizer que eu digitei errado aqui o valor da farmácia, tá? O valor da minha farmácia em janeiro não foi R$7,50, foi R$300, tá? Então, na hora que eu dou um Enter aqui, ele já mudou até o total, ele mudou, a maior despesa continuou sendo o mercado, e a menor despesa passou a ser R$180 da minha água, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou preencher aqui as outras células, tá? Eu só não vou mostrar eu preenchendo para poupar um pouquinho de tempo. Bom, vamos lá, né? Já coloquei os meus valores aqui. E aqui eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso continuar colocando as minhas fórmulas uma por uma aqui, né? Soma de C4 até C8, né? Que ele vai somar os valores aqui. Ou eu posso fazer o seguinte, vamos dizer aqui, ó, na minha maior despesa, eu quero que ele faça da mesma maneira que ele fez para essa coluna aqui, ele faça para essa coluna seguinte. Eu vou clicar aqui, ó, quando eu clico a célula, ela aparece um quadradinho bem pequenininho aqui no canto inferior direito da minha célula. O que eu vou fazer? Vou pegar, clicar em cima dela e arrastar até onde que eu quero que ele copie esse tipo de fórmula, tá? Então arrastei aqui, já posso ver que ele colocou os 1.200 de maior despesa aqui, que foi em fevereiro, foi de combustível. Em março foi os R$800 de mercado.
e em abril foram os R$ 1.300 de mercado, tá? Mesma coisa aqui para menor despesa, eu posso clicar e arrastar, né? Que aqui eles deu os R$ 100 da farmácia, os R$ 50 da farmácia e os R$ 80 da farmácia. Vamos dizer aqui também que eu fiz errado, tá? Então a farmácia foi R$ 200 aqui em abril, tá? Então ele já jogou automaticamente aqui para os R$ 170 de água, tá? A mesma coisa eu posso fazer nos totais aqui, entendeu? Eu clico e arrasto. Aí, então foi as somas deram certinho. Bom, agora vamos para a próxima página aqui, né? Então nessa outra página aqui vamos dizer que eu sou professor, né? Eu sou professor e quero colocar uma planilha com as notas da minha turma, tá? Então eu vou colocar aqui renomear, vou colocar a minha turma aqui quinto ano a escola X, tá? Não vou colocar o nome de uma escola. Então, a partir desse momento, né, nós já começamos a estruturar a nossa planilha. Vamos colocar, então, por exemplo, uma planilha de notas dos alunos do quinto ano A da minha escola X, tá? Então, vou colocar aqui o nome do aluno, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre, tá? O nome dos alunos aqui é a Ana, a Bianca, o Cláudio, o Diego, o Elias e a Fernanda, tá? Então eu tenho aqui, se eu quero contar aqui em vez de selecionar um por um aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu selecionar esses valores aqui, né? Esses nomes, tá? O próprio programa já me indica a contagem ali embaixo, tá? Então ele tem 6 células selecionadas, tá? Então vamos preencher aqui. Podemos já colocar aqui, por exemplo, a média. A média aqui da escola X tem que ser 7, tá? Então vamos aqui, como eu coloquei vírgula 0, ele já apagou a casa decimal. Eu vou inserir novamente, né? Vamos inserir uma casa e 2 casas decimais, tá? Então vamos deixar com uma só. Tá, então a média para passar de ano é 7. Vamos preencher aqui então. Vamos lá então, né? Já preenchi os meus dados dos alunos, tá? Seguindo, o que nós vamos fazer a partir disso? Bom, eu acho que seria mais interessante que antes, deixa eu mudar alguns valores aqui. Aqui tirou 8,5, aqui tirou 7, aqui tirou 9, aqui tirou 6,5, tá? Então vamos alterar aqui uns valores com vírgula, né? E aqui tirou 7,5, tá? Vamos selecionar aqui e pedir para inserir mais uma casa decimal, tá? Então todos ficaram com a nota com uma casa decimal a mais. Então, para calcular a média, eu tenho uma fórmula bem simples que ela é parecida com a de soma. Então eu vou colocar aqui igual média da minha célula B4, 2 pontos, até a minha célula E4. Você pode ver que quando eu já indico o caminho da célula,
o próprio Planilhas Google ele já vai selecionar, né, sozinha as células correspondentes a esse cálculo. Ele já está dando o resultado aqui em cima, mas mesmo assim eu já posso apertar Enter, que ele vai jogar ali, tá? Mesma coisa, tem uma casa após a vírgula, né? Se eu quiser inserir mais uma, né, eu posso inserir. Ou se eu quiser deixar só com uma casa, ele vai arredondar o valor automaticamente. Tá? Então vou deixar com uma só após a vírgula. Vou fazer mais uma vez aqui, igual média. Lembra que a gente trocou de linha, né? Então B5 até a I5. 8,3, tá? Então a média desse aluno aqui, da Bianca, foi 8,3. Para eu não ter que ficar repetindo, né, todas as células aqui em um mesmo cálculo, o que eu faço? Selecionei a célula e clico aqui no cantinho inferior direito, ele vai aparecer essa seta em formato de cruz, né? E eu vou arrastar até a linha que eu desejo que ele faça a média. Soltei. Bom, aqui para o meu exemplo ele não vai servir porque todos ficaram com a média acima de 7. Deixa eu trocar aqui a nota de alguém aqui. Vou colocar um 7 aqui. E vou colocar um 5 aqui. Tá, então eu tenho aqui já 2 alunos aqui que estão abaixo da média. Então, eu já tenho aqui então as notas dos alunos dos 4 bimestres, né? E após eu tenho a média, tá? O que eu posso fazer aqui? Então eu já sei que o Cláudio e o Elias, eles estão em recuperação, né? Mas para ficar mais fácil de olhar, né? A gente pode colocar mais uma função aqui, tá? Então vou colocar aqui situação, tá? Situação da Ana. O que a gente vai colocar? A gente vai colocar uma outra função que pode ser bastante utilizada dentro das planilhas Google, tá? Que é a função C. Então o que eu vou dizer? Igual C. C é a condição, tá? Ele já explica aqui embaixo, ó. Ele toma o valor dependendo da expressão lógica. Então eu vou colocar aqui, vamos colocar a condição. Se a minha célula ao lado aqui tiver um valor maior, né? Lembra como a gente explica para as criancinhas lá que quando a boquinha do jacaré, né, está apontada para o lado de cá, é sinal que esse valor aqui tem que ser maior. Então, se o F4, que é onde tem a nota, for maior ou igual a 7, que é a minha média, tá? Eu vou dizer o que? Então, vou colocar entre aspas, aprovado. Tá? Fecha aspas. Caso contrário, né? Então, vou colocar mais um ponto e vírgula. Se ele não estiver aprovado, então vamos colocar aqui em... vou colocar aqui recuperação. Tá? Fecha aspas. Fecha parênteses. Enter. Tá? Então, vamos lá. Clicar aqui e arrastar até embaixo. Então, já mostraram aqui que o Cláudio e o Elias estão em recuperação. Além disso, eu posso colocar uma cor aqui no texto de aprovado ou recuperação, tá? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas células aqui, tá? Vou vir em formatar e formatação condicional. Então ele já vai dizer aqui para mim que o intervalo é de G4 até o G9, tá? O que eu vou colocar aqui então? Ele vai formatar se as células estiverem, neste caso aqui, eu vou colocar maior que. Então vamos lembrar aqui então
que a célula que tiver a nota maior que 7, ele está aprovado, tá? Então aqui o valor da minha fórmula vai ser 7, tá? Então ele vai pedir aqui que cor que eu quero, tá? Eu posso colocar, pode ser esse verde aqui mesmo, e vai colocar em negrito, tá? Então toda célula que tiver maior que 7, perdão, eu coloquei errado aqui, não é o G, tá? Então o G é o F4 até o F9, tá? Que é essa coluna aqui. Então nesse intervalo aqui, se tiver um valor maior que 7, ele vai pintar de verde, tá? Clique em concluído. Ele já pintou aqui as minhas notas que são maior que 7, tá? Todas que são maior que 7, ela pintou de verde. Eu posso adicionar uma outra regra aqui, tá? Só lembrando então que é F4 até F9, tá? Eu tenho que lembrar que também quem tira 7 também está aprovado, né? Então eu vou colocar aqui é igual a 7, eu vou pintar de verde e vai ser negrito, tá? E eu posso adicionar deixa eu fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui, ó. Selecionando aqui eu já aparece as fórmulas que eu utilizei. Seu valor é superior a 7 e seu valor é igual a 7. Então eu vou adicionar uma outra regra, que eu tenho que pedir para que ele destaque os valores que são menores do que 7, né? Então aqui o intervalo já está certo agora, que é F4 até F9. E eu vou pedir para ele formatar as células se o valor for menor do que 7. Então o que ele vai fazer? Eu vou pedir para o Planilhas Google dizer que toda nota que for menor que 7, ele vai pintar de vermelho, tá? Vai ser itálico e sublinhado, tá? Então todas as notas que forem menor do que 7, ele vai pintar de vermelho, colocar o texto itálico e sublinhado. Tá? Vou clicar no concluído. Pode ver que ele continua com todas as condições que eu já coloquei na minha formatação condicional. Se eu quiser, eu posso apagar uma delas, tá? Eu vou apagar essa última que eu fiz aqui, tá? Então ele voltou a apresentar apenas as células que têm um valor maior ou igual a 7. Então vou adicionar de novo aqui. O valor é menor do que 7. Ele vai pintar de rosa aqui, né? Ou vermelho. E vai ser itálico e sublinhado, tá? Concluído. Para vocês verem aqui como é sempre interessante fazer o uso dessas fórmulas, vamos dizer, por exemplo, aqui que esse aluno que tem 6 e 8, eu coloquei essa nota por equívoco aqui. Não é 5 essa nota aqui é 10, tá? Então, assim que eu mudei a nota aqui, ele já automaticamente já deixou em verde e a situação mudou de recuperação para aprovado. Se eu colocar o 5 novamente, você vai ver que ele voltou a estar em recuperação. Bom, quase esqueci de fazer uma coisa aqui, né? Então, colocar aqui na nossa primeira linha aqui o título um título para minha tabela. Então vou clicar aqui, vou inserir uma linha acima, vou selecionar até onde vai os meus dados aqui e vou pedir para mesclar. Pronto, transformou numa célula só. Então nessa célula aqui eu vou escrever notas do quinto ano A da escola X. Então vamos selecionar aqui e pedir para ele colocar centralizado, tá?
Da mesma forma que eu trabalhei na tabela do Documentos Google, eu consigo trabalhar aqui na tabela do Planilhas Google, tá? Eu consigo mudar a cor de preenchimento. Vamos colocar aqui em laranja e a cor da fonte de branco, tá? Vamos mudar aqui a nossa fonte para Impact. Não ficou bacana, vamos trocar de fonte. Vamos ver aqui Verdana. Essa aqui tá boa. Vamos colocar tamanho 12. É isso aí. Eu posso aqui também fazer com que ele mostre, né, as linhas que estão entre as células e as colunas, tá? Porque se eu mandar imprimir agora, por mais que apareçam essas linhas aqui, você pode ver que ela está em cinza, né? Então quando ele está em cinza, é sinal que ela não vai aparecer na hora da impressão. Então o que eu preciso fazer? Eu vou selecionar daqui do nome até esse aprovado aqui e vou vir nessa ferramenta de bordas. Lembra que a gente já viu essa ferramenta de bordas lá no curso de documentos? Então vou pedir para inserir as bordas. Eu posso pedir para inserir todas as bordas, né? Ele vai ficar fechadinho aqui, bonitinho. Posso pedir para ela colocar só as bordas internas, tá? Vamos limpar aqui, limpar bordas. Posso pedir para ele colocar só as bordas internas. Então ele não vai fechar a minha tabela aqui, tá? E vai ficar bem bacana. Vou clicar 2 vezes aqui para ele ajustar o tamanho da minha coluna. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar aqui alunos acima da média e alunos abaixo da média. É claro que nesta planilha pequenininha a gente não vai, só de olhar a gente já percebe que tem 2 em recuperação, né? E o restante está aprovado. Mas se for uma planilha mais longa, é bem útil, né? Então vamos fazer aqui igual soma se, com ponto .se. Aí vamos abrir o intervalo, tá? Ele vai pedir para contar aonde que ele vai contar esses valores. Então é da célula G5 até a célula G10, tá? O que ele vai procurar dentro dessas células? Ele vai contar todas as células onde está escrito aprovado, tá? Fechou parênteses, fechou aspas, pronto. A mesma coisa vai ser aqui. Conta-se, ele vai contar, né, quantos valores tem da planilha G5 até a célula G10, ponto e vírgula. O que ele vai procurar? Os que estão em recuperação. Fecha aspas, fecha parênteses, pronto. Então, na nossa planilha nós temos 2 alunos abaixo da média e 4 alunos acima da média. É sempre interessante, né, usar essas fórmulas, porque se eu mudo aqui os valores, né, por exemplo, vamos colocar aqui de novo 10 para esse aluno aqui, pode ver que ele já mudou automaticamente a situação dele e já na contagem ele deixou 1 abaixo da média e 5 acima da média. Eu acho que aqui estava 5, né? 5. Além disso, ainda tem as funções parecidas lá com o Documentos Google, tá? O que eu posso fazer aqui? Eu vi aqui que o Elias ele tirou 8, tirou 7, tirou 7 e tirou 5, tá? No 4º bimestre. Poxa vida, o que aconteceu com o Elias aqui, tá? A gente pode clicar com o botão direito aqui
e fazer um comentário. Então, o que eu vou escrever aqui? Vamos colocar um exemplo, né? Verificar a prova de matemática do quarto bimestre e deixar o comentário lá, né? Então, cada vez que eu abrir aqui, que eu ver a nota do Elias, ele vai me indicar que tem um comentário aqui, né? Então, vamos verificar a nota do quarto bimestre da prova de matemática, tá? Se tem mais pessoas aqui, eu posso indicar, por exemplo, um arroba, né? Se for compartilhado esse documento, né? Como eu tenho compartilhado já comigo o outro documento, ele já me dá uma sugestão aqui, né? Que foi o meu e-mail que eu coloquei lá, tá? Então, se eu colocar o meu e-mail aqui, eu colocando o meu e-mail, eu posso compartilhar, né, comigo mesmo, no caso, ou posso compartilhar com outras pessoas que eu quero que tenham acesso a essa planilha, ok? Mesma coisa, vamos remover o comentário, tá? Que a gente não vai utilizar agora. Então, beleza. A partir disso, o que a gente pode fazer? Vamos inserir um gráfico aqui, então, né? Para nós vermos como ficaria um gráfico dessas notas dos alunos. Seleciono minhas informações e venho em inserir gráfico. Ele automaticamente já vai inserir esse gráfico de barras, né? Mas a gente pode alterar, né? A gente pode alterar esse gráfico de colunas por um gráfico de barras, o gráfico de barras, colunas empilhadas. A gente pode alterar para gráfico de barras empilhadas, mas eu acho mais interessante utilizar o de barras ou o de colunas. Pode ver que ele já automaticamente já fez a legenda do primeiro bimestre em azul, o segundo bimestre em vermelho, o terceiro bimestre em amarelo, o quarto bimestre em verde e a média em laranja. Mas eu quero saber aqui, por exemplo, qual que foi as notas reais, né, que eles tiraram aqui. Então, quando a gente insere o gráfico, ele já aparece essa barra aqui do lado, que é uma barra de menu de personalização do gráfico. Eu posso clicar aqui em personalizar, tá? E venho aqui em título do gráfico e dos eixos, tá? Pode ver aqui que ele selecionou automaticamente cada título de cada coluna que eu tinha colocado na minha planilha. Eu posso vir aqui, deixar no texto do título, eu posso colocar aqui notas das turmas, tá? Então pode ver que ele já alterou ali em cima, já ao mesmo tempo nem precisei clicar em mais nada, que ele já aplicou o título do meu gráfico, tá? Eu posso colocar aqui, alterar para centralizado, tá? Posso colocar em negrito, posso mudar a cor da fonte, né, do meu título, posso colocar verde, tá? Posso colocar, sei lá, vermelho. Aí fica a critério de cada um, tá? Eu vou deixar esse cinza aqui que tá bem bacana. Mas eu tava voltando ao assunto, eu posso também colocar aqui em cima de cada barrinha qual que foi a nota exata que cada aluno tirou, tá? Eu venho aqui em série e venho em legendas de dados, tá? Legendas de dados, ele vai mostrar o valor certinho de cada média e cada nota que cada aluno ficou, tá? Então a gente pode ver aqui 8,9 da média da Ana, 8,3 da média da Bianca. A gente ainda pode, aqui no personalizar, ainda tem mais estilos de gráficos. A gente pode trocar a fonte, a gente pode mudar aqui o estilo do gráfico por linhas, barras, gráfico de pizza, mas não é o caso dessa planilha,
O gráfico de pizza é utilizado, muitas vezes as pessoas se confundem, tá? Na hora de escolher o tipo de gráfico, tá? Então, o gráfico de pizza seria para um outro tipo de informação. Eu acho que se a gente utilizar aqui na tabela de supermercado, ela vai ser melhor utilizada, tá? Então vamos ver aqui. Vamos selecionar esses valores aqui, né? Vamos inserir gráfico. Pode ver que ele já colocou sozinho já o gráfico de pizza. Então, de todo o meu total de gastos, eu consigo ver aqui, por exemplo, quais são os valores que eu gastei em cada produto. Deixa eu só ver aqui. Só um momentinho. Bom, estava com um probleminha aqui nos títulos dos meus gráficos, tá? Então eu já descobri aqui porque eu tinha deixado uma coluna em branco, tá? Porque eu selecionei essa coluna em branco aqui e estava jogando para o meu gráfico. Então vamos lá, vamos inserir para que eu vou utilizar o gráfico de pizza, tá? O gráfico estilo pizza eu vou usar, primeiro eu vou selecionar aqui, puxar minha coluna para cá, né? Para eu não selecionar aquela coluna em branco. Então vou selecionar aqui o itens e os valores, tá? Selecionei aqui, vamos lá, inserir gráfico. Ele colocou o gráfico de colunas, então eu vou clicar aqui e vou pedir para colocar um gráfico de pizza. Então a gente já pode ver, né, dos 100% aqui, o valor do tomate é 10%, o valor do macarrão é 33%, o valor do arroz é 32% e o valor do feijão é 23%, tá? Eu ainda posso fazer a mesma coisa, tá, que eu fiz na planilha anterior. Então eu venho aqui em personalizar, venho em gráfico de pizza, tá? E vou pedir cada marcador da fatia o que ele vai mostrar, tá? Eu posso pedir para ele colocar a legenda, tá? Eu posso pedir para ele colocar o valor e a porcentagem. Como a porcentagem já está aqui, eu vou pedir para colocar só o valor, tá? Então, o valor pode ser 6,99, representou 32,7% do meu gasto, tá? Então eu posso colocar a legenda também, né? Que aí ele colocou arroz, macarrão, tomate, feijão, certo? Porém, neste caso aqui, como eu tenho já os valores aqui na tabela, né? Eu queria saber a porcentagem, né? Eu queria saber a porcentagem de cada produto. Então eu venho aqui, editar gráfico. O que eu vou fazer? Vou voltar lá em personalizar e venho e altero aqui o que ele vai mostrar na fatia, tá? Então eu vou colocar legenda. Então eu sei que o arroz é 32,7% e foi 6,99. O macarrão 33,9% e foi o que eu paguei 7,25. Tá? Então às vezes nós temos que nos atentar para que cada tipo de gráfico serve, tá? Então às vezes é bom dar uma olhadinha, ver qual gráfico que explica melhor os valores que nós estamos mostrando na planilha. E falando de gráfico, agora eu lembrei que lá na aula de Google Docs, né, eu falei que a gente ia utilizar os gráficos da planilha Google, né? Então vamos voltar no nosso documento lá, né? Vamos abrir o documento da primeira aula. E agora a gente vai fazer uma coisa bem bacana. A gente vai importar o gráfico lá da nossa planilha. Vamos colocar aqui, olha como... vamos escrever um texto aqui. Olha como podemos importar os dados de uma planilha Google, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai inserir
gráfico, e a gente vai selecionar essa opção aqui. A gente vai selecionar um gráfico que já está pronto nas planilhas Google e inserir no Google Documentos. Tá? Então a gente vai vir aqui no nosso arquivo que já está pronto ali, e ele vai mostrar os dois gráficos, tá? Ele já vai mostrar os dois gráficos que eu tenho pronto lá na minha planilha. Eu venho aqui e clico que o gráfico que eu quero importar e clico em importar. Pronto, já está aqui o meu gráfico, né? Outra questão que eu posso fazer aqui é a seguinte: eu posso, se por exemplo eu tenho que atualizar esses valores aqui lá na minha planilha, eu posso fazer de duas formas, tá? Eu posso vir aqui e abrir o documento original, mas como eu estou com ele aberto aqui, eu posso, por exemplo, alterar o valor do arroz. O valor do arroz não era R$ 6,99, era R$ 10,99. Então pode ver que aqui no meu gráfico do documento, da minha planilha aqui, tá? Nas minhas planilhas, ele já alterou. A hora que eu voltar lá no meu documento, ele vai pedir para eu atualizar, tá? Ou eu posso atualizar ou não, mas como eu quero corrigir esse dado aqui, eu vou clicar em atualizar. Pode ver que ele já alterou o meu valor aqui, tá? A mesma coisa eu posso fazer assim. Por exemplo, se eu colocar, fazer uma edição aqui no meu gráfico, tá? Vamos dizer que na minha legenda aqui eu quero colocar o valor em vez do produto que eu gastei, tá? Então eu mudei aqui para R$10,99 e tal. Voltando lá, ele novamente pede para eu atualizar, tá? Então, como eu não tenho a minha planilha aqui, esse estilo de dados aqui, esses estilos de dados aqui, ficou melhor para o meu documento. Então vocês podem ver que esse é o mesmo modo que a gente pode tratar tanto no Google Docs quanto lá nas apresentações Google, que é o próximo módulo que nós vamos ver, tá? Então eu posso importar o gráfico lá da minha planilha, e sempre que eu te fizer alguma alteração aqui nos valores ou em algum dado, aqui não era feijão que eu comprei aqui eu comprei batata. Então ele alterou a minha legenda aqui do meu produto, né? E lá, a hora que eu for atualizar, ele já vai trocar o valor ou o nome do produto conforme a minha tabela aqui. Uma função bem bacana que eu posso utilizar aqui é a seguinte. Vamos dizer aqui que, por exemplo, a minha lista de despesas ela é muito maior, né, do que esta aqui que eu estou utilizando. O que eu posso fazer aqui e quero ver, eu quero me orientar ainda em qual mês eu estou inserindo as minhas despesas. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa linha, tá? Vou clicar em ver, congelar e pedir para congelar essa linha. Então, conforme eu for inserindo os meus valores aqui, tá? Vocês podem... Opa, não deu certo. Vamos lá, então eu vou selecionar esta linha aqui e vou mandar congelar até a linha atual, tá? Então, sempre eu vou conseguir ver aqui minhas despesas, tá? E conforme eu vou inserindo os valores aqui para baixo, eu ainda tenho a orientação, que é a primeira, que essa coluna é janeiro, essa coluna é fevereiro, essa coluna é março e essa coluna é abril. Bom, vamos desfazer aqui, né? Vamos clicar aqui, ver, congelar, nenhuma coluna. Eu acho que eu tenho que selecionar aqui, vamos lá. Ver, congelar. Não deu certo. Então vamos lá, eu estava clicando errado, né? Ver, congelar, nenhuma linha. Voltou ao normal.
Uma outra coisa legal a fazer, vamos dizer que aqui em maio, maio vai ter um reajuste de 15% nas minhas contas, tá? Então já vou colocar aqui em formato normal, né, 0,15, tá? E vamos colocar aqui os valores em cima desse 0,15, que seriam os 15%. Então, como que nós vamos fazer o nosso cálculo, tá? Então a gente vai fazer aqui igual a soma. A gente vai fazer primeiro ver quanto por cento de quanto é 15% de 170, né? Então a gente vai ver o E4, que é a nossa célula, né, que tem o valor 170, vezes G1, que é onde tem o nosso valor percentual, tá? E4 vezes G1 mais o E4 novamente, certo? R$195. Então, com os 15% de ajuste, tá? Então, o meu valor do próximo mês de água vai ser R$195,50. Então, como nós vimos, tá? Então, como nós vimos, né, no anterior, anteriormente, a gente pode clicar aqui e arrastar, certo? Não, errado. Sabe por quê? Porque ele vai entender que cada vez que você desce uma linha aqui do meu valor, né, ele teria que descer uma célula aqui no valor do reajuste. Pode ver até que ele está aqui na célula de luz, né? Ele está somando o E5, né, mais o G2, que é esta célula aqui. E no combustível é a mesma coisa. Ele vai somar o E6, que é o valor de abril de combustível, e ele está pegando a célula G3, que é essa daqui. O que eu faço para resolver isso? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Eu venho aqui na minha fórmula aqui e eu vou bloquear esta célula G1. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um cifrão antes do G e um cifrão antes do 1. Então ele vai bloquear o G, que é a minha coluna, e o 1, que é a minha linha. Tá? Pode ver que ele não vai alterar em nada na minha fórmula, tá? Mas ao arrastar aqui, a gente já vê que deu certo, tá? Então ele continuou multiplicando pelo valor aqui da célula G1, né? E aqui a mesma coisa no valor do combustível, mesma coisa no valor do mercado e mesma coisa no valor da farmácia. Bom, agora vamos voltar lá para a nossa planilha da escola, que tem mais uma coisa bem interessante que eu posso mostrar para vocês. Eu vou até aqui, deixa eu apagar esse gráfico aqui, excluir gráfico, tá? Aqui eu posso garantir, aqui eu posso fazer uma validação de dados para quê? Para que todas as notas que sejam inseridas aqui na minha planilha fiquem num valor de 0 a 10, para não acontecer nenhum tipo de erro. Em vez de eu colocar 10 aqui, eu colocar 100. Então pode ver que já até alterou a minha célula aqui com 30,5. A média 30,5 não existe, né? Então vamos voltar aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esses campos aqui onde tem as minhas notas, e eu venho aqui em dados, tá? E venho em validação de dados, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, na lista de intervalo, eu vou colocar número, tá? Então o critério de validação de dados aqui dentro dessas células que eu selecionei, ele vai dizer o quê? Que ele tem que estar num número entre 0,0 e 10,0, tá?
Então, o que a gente vai selecionar aqui? Vai rejeitar, a gente vai rejeitar a entrada de dados, tá? Então, clico em salvar. E a partir desse momento, se eu tentar aqui colocar, por exemplo, em vez de colocar 10, eu colocar 100, ele já vai dar um aviso dizendo que a célula E9, né, que foi onde tinha minha nota aqui, né, E9, ela está violando as regras de validação das minhas células. O que eu posso fazer aqui então? Se a minha célula vai de 0,0, ele vai aceitar. E se eu colocar 10, ele vai aceitar. Tá? Se eu colocar 10,1, ele já vai dar erro novamente. Então esse também é uma ferramenta bem legal para quando a gente trabalha com com um volume muito alto nas linhas da minha planilha, né? Uma outra coisa legal que eu posso colocar aqui na minha tabela por exemplo, eu quero saber quantos dias faltam para encerrar cada bimestre, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui em cima a data de hoje. O legal dessa fórmula aqui, tá, é que eu posso inserir ela e cada dia que eu abrir a minha tabela, ele vai mostrar o dia atual. Se eu abrir amanhã, ele vai mostrar dia 19, se eu abrir depois da manhã, ele vai mostrar dia 20 e assim por sequência, tá? Vamos dizer aqui encerramento do bimestre, tá? Então vamos colocar aqui, por exemplo, que o quarto bimestre. Então vamos colocar aqui, por exemplo, que o quarto bimestre ele encerra no dia 5 de dezembro de 2020, tá? E vamos colocar aqui embaixo dias restantes do bimestre, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar essa fórmula aqui, ó, igual data diff, tá? Abro parênteses. Eu quero saber qual a diferença de datas daqui da minha célula A2. Aqui eu vou colocar ponto e vírgula, tá? Porque ele vai fazer um intervalo, né? Então eu coloco ponto e vírgula do dia 18 até o dia 5/12, que está na minha célula E3, tá? Depois disso eu vou colocar qual que é o meu critério, tá? Então eu quero que ele estabeleça em dias, tá? Eu posso colocar M para meses e Y para ano. Então, D para dias, M para meses e Y para ano. Tá? Fechei meu parênteses aqui. Faltam 48 dias para o fim deste bimestre. Tá? Se eu tentar fazer a mesma fórmula para uma data anterior, que nem eu coloquei aqui, ó, 4/8 de 2020, ela não vai dar certo, tá? Então eu coloco aqui data diff, estabeleço aqui a data inicial é o dia 18/10, ponto e vírgula, até o 4/8, que é uma data que já passou, né? 4/8, e coloco o valor em dias, tá? Pode ver que ele já dá um erro aqui, e se você clicar nessa setinha bem em cima do erro, ele está dizendo que, né, o valor tem que ser igual ou anterior à função de datadiff, tá? Então eu não posso colocar um valor inferior a 18/10. Se eu colocar aqui 18/10 de 2020, ele vai aceitar. Se eu colocar 17/10, ele já dá erro, tá? Então é isso aí. Eu acho que a princípio para esse módulo aqui está bem explicadinho, bem explicado, né? O que a gente quis, as funções básicas do planilhas Google.
E aqui a gente pode finalizar aqui fazendo o download do PDF. Eu até vou disponibilizar para vocês essa cópia, tá? Então eu vou fazer o download em PDF e eu vou disponibilizar para vocês nos materiais complementares esta planilha em PDF para vocês verificarem lá e poderem fazer depois o exercício que é a avaliação de vocês desse módulo, tá? Só a questão de exportar o PDF aqui, a gente tem que tomar cuidado na hora de exportar, para exportar a pasta de trabalho. Se eu deixar página atual, ele só vai estar exportando aqui a minha planilha de notas, tá? Então eu venho aqui, pasta de trabalho, e ele vai exportar todos os meus valores aqui, tá? Então eu vou clicar em exportar, ele já vai fazer um download do meu arquivo, e se eu clicar aqui, ele já vai abrir. Pode ver que está tudo aqui, tudo certinho, tá? Outra coisa que eu posso fazer é mandar por e-mail, né? Que é como vocês vão me mandar o exercício de vocês. Vocês podem clicar aqui em enviar por e-mail como anexo, e vocês vão colocar lá o e-mail que é docspatobranco.pr@gmail.com, tá? Que é o e-mail deste que eu criei para esse curso lá no nosso primeiro tópico, que era do Google Drive e do Gmail, tá? Eu só não vou clicar aqui para enviar porque eu estaria mandando para mim mesmo, né? Então não precisa. Eu posso também salvar, né? Eu vou salvar ele como... Se eu trabalho com Microsoft Excel, tá? Eu salvo em XLX. Se eu uso com o LibreOffice, né? Às vezes nas escolas tem o LibreOffice, então eu salvo .ods, tá? Então essas duas opções eu posso clicar para salvar, né? E ele vai baixar lá para o meu computador este arquivo. Outra coisa que eu posso fazer também, eu posso, em vez de vir aqui arquivo e mandar por e-mail, eu posso ir lá no meu Google Docs, lá no meu Google Drive, e clicar para compartilhar, tá? Eu venho aqui no meu arquivo, clico com o botão direito e clico em compartilhar, tá? Então eu posso colocar, vou colocar um e-mail aqui particular, por exemplo, e aí eu posso mandar para eu conseguir editar, né? Também, ou posso só para clicar aqui para fazer comentários, né? Ou se eu quero que a pessoa só veja a planilha, eu coloco em leitor. Se eu colocar editor, a pessoa que recebe esse link de compartilhamento, ela vai conseguir mudar os valores, vai conseguir fazer um monte de coisa na minha tabela. O que eu sugiro para vocês é que vocês coloquem aqui comentarista, tá? Que aí eu consigo, por exemplo, se vocês mandam para mim, eu consigo fazer um comentário, tá? Mas não é para mandar nesse meu particular aqui, tá bom? É para vocês mandarem lá no e-mail do curso, entendido? Eu vou descartar as alterações porque eu não vou mandar, né, para mim também. E é isso aí, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, eu estou à disposição. Vocês têm os meus contatos ali, tanto no Moodle quanto através da própria Secretaria de Educação, tá? Espero que vocês tenham entendido tudo. Muito obrigado e bom exercício para vocês.